Sejam muito bem-vindos aos Ossos do Coiote. Aqui falaremos de história de terror. Prepare sua alma, seu horror terá início agora. Em Juiz de Fora, onde o verão pesava como uma maldição e as ruas exalavam um calor que fazia o asfalto tremer, Clara vivia à beira de um abismo que não nomeava. Não era apenas ambição, mas uma fome antiga, um vazio que a corroía desde os dias de infância passados à janela de uma casa modesta, olhando o mundo como se fosse uma pintura que nunca poderia tocar. Sua mãe, costureira, curvava-se sobre uma máquina de costura sob a luz pálida de uma lâmpada nua, os dedos calejados sangrando em silêncio enquanto remendava os sonhos alheios. Seu pai, motorista de ônibus, voltava com o cheiro de diesel impregnado na pele, os olhos fundos como poços secos, carregando o peso de uma vida que o esmagava. "Estude, Clara, seja mais do que nós", eles diziam, as vozes roucas de exaustão, como se as palavras fossem uma prece e uma ordem. E Clara queria. Queria amor, riqueza, um destino que brilhasse como as estrelas nas noites claras de Minas Gerais, mas que sempre pareciam fora de alcance, brilhando em um céu que não era o dela. Aos 25 anos, Clara era um mosaico de contradições. Inteligente, mas inquieta. Bela, com cabelos castanhos que caíam em ondas rebeldes, mas assombrada por inseguranças que a faziam duvidar de seu reflexo. Faminta por um futuro que escapava como areia entre os dedos. Formada em administração, trabalhava em um escritório de contabilidade onde os dias eram uma corrente de monotonia, o tic-tac do relógio zombando de suas aspirações. O salário mal cobria o aluguel de um apartamento apertado, dividido com Lívia, sua melhor amiga desde a adolescência. Lívia era a luz onde Clara era a sombra. Desleixada com dinheiro, mas com um riso que aquecia o ambiente, o cabelo loiro caindo em cachos bagunçados enquanto abria uma cerveja com a naturalidade de quem abraçava a vida. "Você pensa demais, Clara", ela dizia, os olhos brilhando com uma leveza que Clara invejava. "A vida não é uma planilha a ser balanceada." Caio, o outro pilar do trio, era o poeta, um estudante de letras que trabalhava em uma livraria e trazia livros usados, enchendo as prateleiras com versos que Clara raramente lia, mas que a faziam sonhar com algo além do horizonte cinzento de Juiz de Fora. Foi numa noite quente, com o ar denso e o terraço do apartamento banhado pela luz amarelada de uma lâmpada pendente, que Clara conheceu Rafael. Ele chegou como um convidado inesperado, trazido por um amigo em comum que desapareceu na multidão de rostos e risos. Alto, com olhos castanhos que pareciam enxergar além da superfície, Rafael tinha uma presença que hipnotizava, como se carregasse o mundo em seus ombros e o exibisse sem esforço. Fotógrafo freelancer, ele falava de suas viagens com uma paixão que Clara sentia como uma facada de inveja. "Você já considerou deixar tudo isso para trás?" perguntou ele, apontando para as luzes fracas da cidade, um tapete de promessas quebradas esticado sob o céu. "Sempre", respondeu Clara, a voz tremendo com um desejo que ela mal compreendia. Naquela noite, conversaram até o amanhecer, as palavras de Rafael como chamas que aqueciam o vazio dentro dela. Ele não era apenas um homem, era a promessa de uma vida que pulsava, que brilhava, que era mais. Clara sentiu pela primeira vez que o seu destino estava ao alcance, não apenas em Rafael, mas no que ele representava. Mas o mundo não se curva aos sonhos. Rafael partiu para uma viagem de trabalho, prometendo retornar, mas suas mensagens foram rareando, cada silêncio cortando Clara como uma lâmina afiada. No escritório, o chefe a humilhava por erros insignificantes, sua voz como um chicote. "Se não pode fazer direito, Clara, talvez não sirva para isso." Colegas sussurravam sobre promoções que passavam por ela como sombras. Lívia perdeu o emprego em uma loja de roupas, seu riso apagando-se como uma vela em um vendaval. Caio, afogado em dívidas estudantis, falava em abandonar a faculdade, os olhos opacos como se a poesia o tivesse traído. A mãe de Clara começou a tossir, uma tosse seca que ecoava pela casa como um presságio sombrio.
O pai, para custear os médicos, aceitou turnos extras, o rosto cada vez mais cinzento, como se a vida o estivesse abandonando gota a gota. Clara sentia o vazio crescer, uma sombra que a engolia, um peso que fazia seus ossos doerem. Ela precisava de um milagre, uma porta para outro destino, qualquer coisa que silenciasse a fome que a consumia. Numa tarde cinzenta, com o céu pesado de nuvens que prometiam chuva, mas não a entregavam, Clara encontrou a loja. Caminhava pelo centro de Juiz de Fora, as ruas quase desertas, as vitrines refletindo um mundo desbotado, quando uma força invisível a guiou a um beco que nunca notara. Era uma fenda estreita entre uma padaria abandonada e um prédio com janelas quebradas, onde a escuridão parecia respirar, viva e faminta. No fim do beco, uma porta de madeira, tão antiga que parecia crescer da parede, exibia uma placa quase ilegível: Antiguidades e Curiosidades. O ar ao redor era frio, denso, com um cheiro de terra úmida misturado à podridão, como se o beco guardasse um túmulo esquecido. Clara hesitou, o coração disparado, mas a fome dentro dela, aquele vazio que exigia mais, a puxou como uma corrente invisível. Ela empurrou a porta, que rangeu como um grito abafado, e entrou. O interior era um sepulcro de sombras. Prateleiras tortuosas, cobertas de poeira, sustentavam relógios sem ponteiros que pareciam contar um tempo que não existia. Espelhos com manchas que formavam rostos indistintos, bonecas de olhos vítreos que seguiam seus passos com um brilho morto. O teto era baixo, opressivo, como se a loja quisesse engoli-la. No fundo, atrás de um balcão coberto por um pano preto que parecia absorver a luz, estava o vendedor. Magro, quase esquelético, ele tinha olhos fundos como abismos, a pele pálida brilhando com um tom doentio, como cera derretida. Seu sorriso era uma fenda, frio, sem alma, e seus dentes, afiados demais, reluziam na penumbra. "Bem-vinda", disse ele, a voz um sussurro que ecoava em todos os cantos, como se viesse das paredes, do chão, de dentro dela. "Você veio pelo que deseja, não é?" Clara não respondeu, mas seus olhos foram atraídos ao balcão, onde um tabuleiro Ouija repousava, as letras douradas brilhando como se acesas por uma chama interna. No canto superior, um símbolo estranho, um sol torto, com raios quebrados, envolto em uma coroa de espinhos desenhada em linhas sinuosas. A madeira parecia viva, pulsando levemente, como se tivesse veias sob a superfície. Clara sentia um arrepio que subia pela espinha, mas também uma atração magnética, como se o tabuleiro sussurrasse seu nome. "O que é isso?" perguntou, embora algo dentro dela já soubesse a resposta. "Uma porta", respondeu o vendedor, o sorriso se alargando, os olhos brilhando como brasas apagadas. "Para o que você anseia, mas toda porta exige um preço." Ele falou com uma calma que gelava, inclinando-se sobre o balcão como se compartilhasse um segredo proibido. "2 pedidos, apenas 2, cada um com um custo, revelado apenas quando for cobrado. Escolha com sabedoria." Clara riu, nervosa, tentando ancorar-se na lógica. Não acreditava em maldições, em espíritos. Era uma mulher prática, moldada por planilhas e números. Mas o vazio dentro dela cantava, prometendo amor, riqueza, um futuro que ela podia tocar. "Quanto custa?" perguntou, a voz tremendo apesar da fachada de coragem. "Seu desejo é a moeda inicial", respondeu o vendedor, a voz agora um eco que parecia surgir de dentro do seu peito. "E algo mais, que será reclamado no tempo devido." Ele embrulhou o tabuleiro em um pano preto, frio como gelo, e o entregou. Clara pagou com as poucas notas que tinha, sem questionar, e saiu. A chuva caía em cortinas, e o beco parecia menor, como se derretesse na escuridão. Ela olhou para trás, mas a porta havia desaparecido, deixando apenas uma parede úmida e rachada, como se a loja nunca tivesse existido. O tabuleiro, pesado em seus braços, parecia pulsar, quente contra sua pele, como um coração que não lhe pertencia.
Naquela noite, Clara levou o tabuleiro ao apartamento. Lívia estava fora, trabalhando num bico noturno, e Caio lia no sofá, um livro de poesia de Drummond aberto nas mãos. "Que objeto é esse?" perguntou, franzindo a testa ao ver o tabuleiro, o sol torto refletindo a luz fraca da lâmpada. "Uma curiosidade", respondeu Clara, mas sua voz tremia de excitação, como se já soubesse que cruzava um limiar. Acendeu velas, apagou as luzes e colocou o tabuleiro na mesa de centro, que rangeu sobre o peso como se protestasse. Caio hesitou, os olhos fixos no símbolo, mas a curiosidade venceu seu receio. "Vamos experimentar", disse com um riso que tentava mascarar o desconforto. "Que mal pode haver em um jogo?" Clara colocou as mãos no ponteiro de vidro, Caio ao seu lado. O ar ficou denso, o silêncio do apartamento engolido por um zumbido baixo, como um coração batendo sob o assoalho. "Tabuleiro", começou Clara, a voz firme, mas carregada de um desejo que parecia maior que ela. "Traga Rafael de volta, faça-o me amar como eu o amo." O ponteiro moveu-se, lento, deliberado, como se guiado por mãos invisíveis. "Do." Clara sentia um calor percorrer seu corpo, uma corrente que queimava e confortava ao mesmo tempo, como se algo a atravessasse, marcando-a. Caio puxou as mãos, pálido, o rosto refletindo o brilho das velas. "Isso não é natural", murmurou a voz trêmula. "Senti algo vivo." Clara não ouviu, imersa em uma euforia que a cegava. O tabuleiro prometera, e ela acreditava. Naquela noite, sonhou com Rafael, seu sorriso, seus olhos castanhos, mas, no fundo do sonho, uma sombra com o formato do sol torto a observava, os raios quebrados pulsando como veias vivas. Dias depois, Rafael voltou. Bateu à porta sem aviso, uma mochila pendurada no ombro, o sorriso que fazia Clara esquecer o mundo. "Você esteve nos meus pensamentos", disse ele, puxando-a para um abraço que cheirava a estradas distantes e liberdade. Era tudo o que Clara queria. Passaram semanas juntos, uma paixão que consumia o tempo, cada toque de Rafael reacendendo a fome dela por mais. Lívia, com seu riso fácil, brincava. "Você parece enfeitiçada, Clara, como uma heroína de contos antigos." Mas Caio mudara. Seus olhos, antes cheios de poesia, agora eram opacos, fixos no armário onde Clara guardava o tabuleiro. "Você já considerou o custo disso?" perguntou uma noite, a voz baixa, quase um sussurro. "Nada vem sem preço." Clara riu, mas o som saiu forçado, como se algo dentro dela soubesse que ele estava certo. O preço chegou como uma sombra que se arrasta. Primeiro, a mãe de Clara. A tosse que a atormentava transformou-se em uma agonia implacável, uma pneumonia que os médicos chamaram de incomum. Ela morreu em uma semana, os pulmões cheios de uma substância negra, viscosa, que desafiava as explicações. Clara, ao visitar o hospital, viu o símbolo do sol torto no lençol, gravado em linhas finas, visíveis apenas para ela, como uma marca de propriedade. O pai, devastado, mergulhou na dor. Semanas depois, seu ônibus despencou em uma ribanceira, um acidente que a polícia atribuiu à falha mecânica. Clara visitou o local, o metal retorcido brilhando sob a luz da lua. No capô, o sol torto estava entalhado, como uma assinatura cruel. Ela gritou, mas o vento engoliu sua voz, levando-a para o vazio. Lívia mudou. Seus risos tornaram-se raros, por silêncios que pesavam como chumbo. Ela acordava gritando, falando de vultos altos com olhos de brasas que surgiam nos cantos do apartamento. "É o tabuleiro", sussurrou uma noite, o cabelo loiro colado ao rosto suado, os olhos arregalados de pavor. "Você trouxe algo para dentro de nós, Clara, algo que não explica." Clara negou, mas a culpa a corroía, como ácido em sua alma. Caio, obcecado, mergulhou em pesquisas, navegando em fóruns obscuros e livros antigos sobre objetos amaldiçoados.
Descobriu relatos de tabuleiros Ouija que não eram madeira, mas portais, pontes para entidades antigas que se alimentavam de desejos humanos. Você abriu uma porta, Clara, disse, os olhos vermelhos de noite sem dormir, a voz carregada de um terror que ele tentava conter. E ela não se fecha com facilidade. Clara ignorou os avisos. O amor de Rafael era real, uma chama que a mantinha viva, mesmo que queimasse. Ela sentia que podia suportar qualquer coisa por ele. Mas numa noite de fraqueza, com a culpa e o vazio pesando como uma corrente, ela cedeu à tentação. Sozinha, à meia-noite, com o tabuleiro brilhando sobre as velas, sussurrou: "Quero riqueza. Quero nunca mais precisar de nada." O ponteiro girou, rápido, quase violento, como se zombasse dela. CONCEDIDO. O ar ficou frio, o apartamento tremendo como se o chão protestasse. Na manhã seguinte, uma ligação informou que uma herança inesperada de um tio que Clara nunca conhecera a tornara milionária. Ela riu, chorou, abraçou Rafael, acreditando que a vida que sonhara estava finalmente ao alcance. Mas o preço foi cobrado, e era um abismo. Lívia desapareceu dias depois. Encontraram seu corpo num terreno baldio, sem marcas, sem explicação, os olhos abertos fixos em um céu vazio. Clara viu o sol torto na terra ao redor, desenhado como se por dedos invisíveis, uma assinatura que a marcava. A culpa a engoliu, mas o pior ainda viria. Caio trancou-se em seu quarto, escrevendo poemas febris sobre um sol que não ilumina, mas consome. Clara o encontrou enforcado, o tabuleiro aberto ao seu lado, o ponteiro apontando para o sol torto. Nas paredes, em letras tortas, ele escrevera: "Ela pediu, nós pagamos." Rafael, o amor que Clara pedira, mudou. Seus olhos castanhos tornaram-se frios, distantes, como se algo o habitasse. Ele falava em uma língua estranha, sons que cortavam o ar como lâminas. Numa noite, Clara acordou com ele a encarando, o rosto contorcido em um sorriso que não era humano. "Você pediu", sussurrou, antes de se dissolver na escuridão, como fumaça que nunca existiu. As mortes eram mais que perdas, eram feridas vivas na alma de Clara. Cada noite trazia pesadelos, onde Lívia aparecia, o cabelo loiro manchado de cinzas, sussurrando: "Por que você quis tanto, Clara?" Caio, segurando um livro em chamas, os olhos derretendo como cera, apontava para ela, acusador. Rafael, com um sorriso torto, estendia a mão, mas seus dedos viravam fumaça ao tocá-la. Seus pais surgiam, figuras quebradas, os rostos cinzentos, os olhos vazios, murmurando: "Você foi mais, Clara. E agora?" A culpa era um veneno, corroendo sua sanidade. O apartamento, antes um lar, tornara-se um mausoléu, cada canto ecoando as vozes dos mortos. Clara via o sol torto em tudo, nas rachaduras do teto, nos reflexos dos espelhos, na pele de suas mãos, como uma marca que a reivindicava. O tabuleiro, trancado no armário, parecia pulsar, mesmo selado. Clara ouvia batidas à noite, não na porta, mas dentro das paredes, um ritmo lento, como um coração ancestral. Objetos moviam-se sozinhos, uma xícara de Lívia aparecia quebrada, um livro de Caio abria-se em páginas marcadas com o sol torto. O vazio que Clara sempre sentira cresceu, mas agora pertencia ao tabuleiro, uma fome que a usava como hospedeira. Ela tentou trabalhar, fingir normalidade, mas o escritório parecia um palco de sombras, os colegas olhando-a como se soubessem de seu pecado. O dinheiro da herança, que deveria ser liberdade, era uma corrente, cada nota manchada pela culpa. Clara tentou fugir. Numa noite sem lua, levou o tabuleiro a um terreno baldio, cavou um buraco com as mãos trêmulas e enterrou em uma caixa de metal, selada com cadeados. Rezou, chorou, pediu perdão aos mortos, mas o tabuleiro não a deixou. Nos dias seguintes, os pesadelos intensificaram-se.
Os vultos tornaram-se nítidos, figuras altas com olhos de brasas que a seguiam pelas ruas. O sol torto aparecia em janelas embaçadas, em poças d'água, em seus reflexos. Clara abandonou o apartamento, a cidade, a vida que conhecera, buscando um lugar onde o tabuleiro não a encontrasse, mas ele sempre a encontrava. Em um quarto alugado no fim do mundo, Clara escrevia, tentando entender, tentando sobreviver, mas o zumbido a seguia e o sol torto grilhava em seus sonhos, cada vez mais perto. A verdade, que Clara nunca quis enfrentar, era que o tabuleiro não era apenas um objeto, era uma extensão dela mesma. Ao fazer os pedidos, ela não abriu apenas uma porta, ela se tornou a porta. A entidade do sol torto, antiga e faminta, não habitava o tabuleiro, habitava Clara, usando sua fome ancestral como combustível. Cada desejo concedido a tornava mais sua, uma hospedeira que carregava a maldição onde quer que fosse. Lívia, Caio, seus pais, Rafael, todos foram preços, mas também espelhos, reflexos daquilo que Clara se tornara. A loja no beco não existia em Juiz de Fora. Era uma fenda no tecido do mundo, um lugar que aparecia apenas para os famintos, os que queriam mais. O vendedor não era humano, mas um eco da entidade, um guardião que colecionava almas. Clara, agora, era parte disso, uma portadora da maldição, deixando traços do sol torto em cada cidade que pisava, em cada vida que tocava. Em Juiz de Fora, os becos começaram a mudar. Moradores relatavam portas que apareciam e sumiam, lojas com placas ilegíveis que vendiam objetos impossíveis. Uma jovem buscando amor encontrou um tabuleiro em um mercado de pulgas e dias depois sua família desapareceu. Um homem desejando riqueza viu o sol torto em seu espelho antes de perder a sanidade. A cidade, com suas ruas que pareciam respirar e suas sombras que sussurravam, tornou-se um tabuleiro vivo, onde Clara, sem saber, era o ponteiro, movida por mãos invisíveis. Ela escrevia, tentando espiar, mas cada palavra parecia traçar o sol torto, como se a entidade a usasse para escrever sua própria história. Que história horripilante! Não deixe de dar seu like, deixar seus comentários e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e fiquem todos na escuridão.